Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast sobre eletrificação do nosso país, da nossa região, da nossa cidade, falando sobre veículos elétricos, híbridos e da nossa mobilidade no dia a dia. Hoje a gente tem um convidado que vai falar bastante sobre atendimento, o seu conhecimento sobre os veículos eletrificados da marca BYD e, claro, como é atender em Brasília essa grande demanda. Estamos aqui com o nosso grande amigo Eric, o cara que manda em Brasília em consultoria dos veículos BYD. Tudo bem, Eric? Como é que você tá, meu amigo? Tudo certo. Pra mim é uma honra estar participando aqui. Falei pra ele, velho, por que você tá me convidando? Não sei nem por quê. Mas... Você é o cara, você é o cara. É o cara vou falar assim um pouquinho aqui da minha experiência, né? Sim, no sim. atendimento. O Vitor que recebe todos os meus BO e pepino e revisão, vai tudo pro Vitor. Exatamente. Mas é uma honra estar participando aqui, esse projeto crescendo aí. E só crescer cada vez mais, não vai ser a primeira vez que você vai estar aqui, hein? Tomara que seja. Ainda mais que, Ainda mais que cada vez que você vier aqui, certeza que você tá com a graduação a mais dentro da marca, né? Eric, fala um pouco sobre você, sua experiência até chegar na eletrificação, chegar em uma marca de elétrica. Como você começou? Como é que foi seu trabalho com veículos? Cara, acho que foi meu primeiro emprego. Foi em 2019. Na atual empresa que eu tô, eu sempre trabalhei nela desde estagiário, né? Sim. E foi meu primeiro contato, meu primeiro com emprego carro. E contato com o carro trabalhando, né? Sim. Antes disso, já tive alguns empregos relacionados à música, dando aula e tudo mais. Mas... não tem só uma renda extra. Não é só uma renda. Tem nada a ver com carro, é música e carro. Carro pra mim sempre foi um hobby. Sim. E eu gosto, tem algumas... Tem uma propriedade pra falar de algumas coisas, né? Mas em relação a trabalhar com carro, foi em 2019. Entrei como estagiário. Na época era... assim, não tinha nada de eletrificados, né? Era mais... nem se falava tanto assim, né? Nem se falava, né? Aqui em Brasília, eu não via basicamente nada, né? Só via a galera no YouTube lá, vendo aqueles carros lá de fora. Estados Unidos, então, com a Tesla começando, né? E, tipo, até umas marcas que a gente gosta de ver passando carros pra elétrico, né? Então... a gente pode falar, inclusive, de carros esportivos, né? Sim. Exatamente. Inclusive, um deles é um sonho de consumo aí. E a gente vai conversando. E tem a parada do eletrificado. Olha aí. E meu contato com o carro foi muito tranquilo, porque eu já, desde pequeno, já gostava de fuçar em carro, mexer, ter curiosidade. Já começou a mexer com as lasanhas. Já começou com as lasanhas, a família já não ajudava tanto a manter fora, tá ligado? Então, quando eu cheguei, comecei na parte do atendimento. Sim. A galera que agenda hoje uma revisão, alguma coisa assim, lá pra gente atender, eu era essa pessoa que recebia a galera no telefone e tal. Questão de horário, de agenda. Questão de horário. Até brigava, né? Por que não consegue mais cedo? Cara, só tem esse horário, pô. Vamos lá. Vamos agendar, a gente conseguia. Sim. E depois eu fui pra... Na verdade, foi ao contrário, né? Eu fui da pesquisa de satisfação, que é aquela ligação que a galera sempre faz depois que teve na concessionária. Sim. Né? Depois disso, eu passei a fazer os agendamentos, né, da galera. E aí, peguei bastante experiência, até por conta do que a galera... tudo quanto é tipo de pessoa chegava. Sim. Cara, tem um problema tal em tal carro, e você tem que ter ali decorado, ou você tem que ter uma cola pra você saber de cada modelo, de cada carro. Qual que é a diferença de cada um, né? Tipo, se oferecer uma revisão, alguma coisa dentro do agendamento, você tem que ter um certo conhecimento. Sim. E, mano, foi muito tranquilo, porque os carros, inclusive da marca que eu comecei a trabalhar, um dos carros é um sonho de consumo bem próximo, assim. E aí, tipo, eu me interessei em querer saber mais sobre a marca, né? Sim. Até aquela época eu atendia esses carros lá, então eu ficava mais por trás, né? Por telefone, sim, né? E aí, tipo, quando agendava assim, e eu sabia o horário que ia, sim, eu já sabia, eu tinha que saber sobre o problema, o que estava acontecendo, então dava um pulinho lá na oficina, que é lá embaixo, né, nessa loja. No subsolo, né? No subsolo. E aí eu ficava na curiosidade, né? Pô, como é que funciona isso aqui e tal, e eu fui aprendendo sobre esses carros e aprendendo sobre o processo do pós-vendas dentro da nossa empresa, né? Sim, onde a gente trabalha.
E aí acabei Ah, indo galera, só pro... lembrando, ele é meu colega de trabalho, tá? A gente trabalha junto, ele fica me enchendo o saco todo dia. Quando eu tô lá no subsolo e recebo uma ligação do Eric, eu já sei, já tô subindo, Eric, já tô subindo Mano, já. mas o meu negócio é o seguinte, eu ligo pra tu e eu falo, Vitor, me tira uma dúvida. É, isso é verdade. Aí eu ligo, me responde. Ou então, mano, não consegue, sobe aqui, rapidão. É, Rapidão, troca ideia aqui. De mas boa. continuando, vamos lá. E aí eu passei da pesquisa de satisfação, passei pro o agendamento, Uhum, conhecendo ali a parte dos carros, né? Acabei enturmando mais, sim. até que agregou mais grupos a esse grupo, Uhum. e aí eu fui migrando, né? Só que acabou que eu era estagiário na época, então eu fiquei um ano Um ano como como estagiário, estagiário, que era 2019. sim. Então eu saía do colégio de manhã e Ia era trabalhar à tipo, saía tarde. meio-dia e meia, entrava 1 hora. Era meia hora, almoçava dentro do ônibus e já ia Já pra chegava concessionária. trabalhando já. Já chegava trabalhando. E aí, depois disso, foi crescendo o grupo e tal. Só que Hum. meu contrato ele acabou. Então, acabei saindo da empresa. E nisso, 2020, entrou a pandemia, né? Uhum. E aí aconteceu aquele lockdown, a galera, não pode sair de casa e tudo mais. E aí eu fiquei um tempo parado ali, né? Sim. Até a gente abrir ao público, né? Voltar a galera a trabalhar novamente. Aí eu voltei para a mesma empresa, fui chamado novamente. E aí agora como efetivado, né? E aí já passei no agendamento novamente. Mas aí depois eu fui para central Consultoria. de leads, né? Que Sim. já era a parte de vendas, né? Sim. Então eu Já peguei atraiu o cliente. conhecimento dos carros nessa época aí de vendas. Sim. E Querendo ou querendo não, ou não, aprendendo a prática de vendas, sim. que é o que eu posso usar hoje Na na parte de consultoria. consultoria, querendo ou não, a vendas você está realizando um Sim, sonho da pessoa. sim. Pós-vendas, Pós-vendas, as eu pessoas tenho já que, chegam com raiva de você, que com você ele raiva vai me de vender mim, alguma coisa. Eu tô querendo, já tô deixando. e graças a Deus a gente Tá. tá conseguindo vender para essas pessoas. Bom, você tá passando a necessidade do público, que Sim, realmente a gente não passa nada que não é necessário. É uma sim. avaliação, tudo bem transparente em relação a Sim, isso. só que, tipo assim, às vezes a galera chega com uma realidade de uma De oficina outras de marcas. bairro É. ou um local que vai ser mais acessível e Sim, tal. E às vezes não é isso, né? A sim, concessionária ela tem um processo sim. que desde da compra de peça, desde o transporte dessa peça, desde até chegar na loja, tem Fora todo. que o item necessário geralmente é para manter. A gente recomenda, além dos obrigatórios, que para manter a garantia do carro, né? A gente ainda tem a parte de recomendação para você não ter só a garantia, ter a qualidade total do seu Sim, veículo, né? No sim. dia a dia. Principalmente, a gente atende muito Uber, o carro não para. O Não carro para para. 3 horinhas, 30 minutinhos para carregar e já tá rodando de Ou novo. então, dependendo de como ele faz os horários, o turno ali fica parado para descanso, basicamente, Exatamente. né? Mas depois disso o carro tá full time. Sim. E eu tive essa experiência nas vendas, né? E aí acabou. Eu fiquei até mais tempo, né? Uhum. Fiquei uns. Dentro da empresa eu fui crescendo ali onde dava, Sim. até sair novamente. Vai, gosta de sair da empresa, viu? Ah, mano, mas assim, nunca foi pela porta dos fundos, sempre foi Sempre, pela a porta porta da da frente. frente. Tanto que voltou Voltei pela segunda novamente. vez. E aí fui empreender nessa segunda vez, fui na parte estética, né, Sim. automotiva. Aprendi muita coisa, aprendi e hoje eu uso basicamente tudo Bastante. para consultoria. Tanto que voltando da estética, você já foi diretamente para BYD, né? Para carros Sim, eletrificados. para carros E já foi para eletrificados. consultoria, Pra certo? consultoria. E era um dos pedidos que eu fiz pra galera que foi me contratar, era, cara, eu quero entrar pra consultoria. Sim, sim, Porque na experiência que eu tive lá no início, era um desejo que eu via, sim. pô, eu quero ser o consultor. Trabalho até meio-dia, Que é o mas tipo assim, em contato não com, era só com a o questão público. do horário, né? Mas é a questão dos carros, estar em contato com a manutenção do carro, né? Exatamente. Isso pra mim sempre me interessou. E qual foi, assim, a sua experiência ao chegar numa marca de eletrificados, uma marca que está dominando o país e
teus primeiros atendimentos, já que a concessionária era muito nova, tinha aberto há pouco tempo, Sim. como foi esse? Porque, querendo ou não, a gente entra sem ter um treinamento muito Sim. específico, mais teórico. Como é que foi essa experiência? Você ficou mais fechado, ficou com muito medo? Como é que ficou? Cara, medo eu não tenho. Você me acompanha no dia a dia, você sabe Sim, que eu isso não é tenho vergonha verdade. de nada, né? Isso é verdade. Atendimento, então. Mas, tipo assim, eu tinha muita coisa que eu não sabia, Uhum. mas a questão de você ter um contato no YouTube, você buscar um Sim, conhecimento dos carros, que era sim, algo que eu já fazia em outras marcas, carros que eu gosto mesmo sim, sim. no dia a dia, acabou que começou a ter muito carros elétricos na rua. Sim, E aí acabou surgindo os vídeos de review, sim, de verdade. coisas assim no YouTube e eu fui pesquisando, né? E aí, quando eu soube que era uma possibilidade de entrar na consultoria, é, o meu chefe no início ele botou, cara, é tudo em inglês aqui, é tudo. Mandarim. Aí eu falei, cara, não vou dar conta não, Aprender velho. mandarim, do nada aprender Shen Shen. Do nada. E outra, um carro totalmente tecnológico, né? Então, tipo assim, Não é, a gente não tá acostumado com tanta tecnologia assim, tão acessível, né? Tão fácil. e o cliente ele tá indo ali para você para justamente tirar a dúvida dele e resolver o problema. É, Então, ou você tem que ter um jogo de cintura ali na hora, se você não. Tô falando na questão dos consultores, né? sim, Se você não sabe ali na hora, você tem que ter alguma carta na manga sim. para você não deixar o cliente sem resposta e nem você também, É, tipo, não dá tanta credibilidade profissional pro cliente, sim, né? Porque querendo ou tipo, não, você tem que passar que você entende passar confiança, do né? que você tá fazendo, né? A postura ela conta muito. E aí eu fui pesquisando sobre os carros, né? Eu tive aí em questão de uma semana para saber mais ou menos os carros que tinha na linha. Sim. E na teoria eu tinha um mês para poder pegar a consultoria. Até Sim. então nunca tinha sido consultor nem nada. E já pegando de cara E ali. já pegando de cara logo uma BYD da vida, né? É. E E querendo ou aí. não, né? É uma marca grande. Tipo assim, são as pessoas que normalmente compram, não é as mesmas pessoas que compram um carro muito mais acessível, né? Sim, Hoje você vê um preço do BYD no mercado. Ó, claro, depois da pandemia os preços dos carros subiram bastante, né? sim. Então a tabela subiu bastante, os carros usados acima da tabela, às vezes Uhum. assim. Então o preço do mercado ele acabou subindo, né? Sim, Mas em comparação a uns carros mais simples, você está atendendo um outro público, né? exatamente. E assim, Mas a gente entende que teve, mas tá um carro acessível, porque se a gente for botar na ponta do lápis, compensa muito sim, mais que um carro 100% combustão hoje, né? sim, isso é igual eu sempre falo para os Principalmente na clientes, manutenção, nem se fala, né? com certeza. E tipo assim, eu sempre falo para o cliente a questão da necessidade dele, né? Todo mundo me pergunta se eu tenho um elétrico, eu falei, eu não tenho. Ah, por enquanto não, né? Necessidade Por não enquanto há. ainda não. Mas necessidade não há. Mas assim, por eu gostar muito de carro, tem aquela questão da emoção, né? Não Sim, tem aquela emoção toda entendi. de ter que mexer no motor, de ter que você ver tudo certinho. Tem os híbridos, né? Óbvio. Sim, sim. Mas não é aquela questão, aquela emoção que dá, aquela troca de marcha, uma embreagem. Enfim, aí eles falam sobre essa questão, mas eu sempre coloco a necessidade que o cliente tem, né? Sim. Então, tipo, um carro 100% para um cara que roda na cidade Uhum. é super viável, né? Sim. Então, atende um motorista de Sim. aplicativo, Que um, é. Que é um inclusive isso que eu ia te taxista, né? perguntar. Como é que tá hoje a média de passagens na concessionária que a gente tá? Mensal vamos lá, distribuir entre clientes, pessoas normais, físicas e motoristas por aplicativo. Como é que tá essa divisão hoje? E esse processo de revisão? Como o nosso agendamento é para o mês todo, como é que tá essa questão de horário, agendamento? A gente tem que. Querendo ou não, a gente conversa com os, principalmente motoristas de aplicativo que não pode ficar sem um carro, sobre Sim. prazo. Como é que funciona essa questão de prazo e tipos de manutenções que a gente está pegando mais hoje, que vocês pegam mais na concessionária, no pós-vendas, né? Cara, Cara, é muito corrido. Eu sei. Eu sei muito. Hoje foi Mano, um dia deles. é muito corrido. A média de carro que eu recebo num dia
É minha agenda, né? Na sua agenda? Na minha agenda é em média de 7, 8 carros por dia. Por dia. Pra quem olha assim, 7 carros é Só pouco. que a gente tá com a média seguinte, de carros. Hoje, por exemplo, foi só revisão de 40 e 80 mil. As revisões Então, a que tem revisão mais demanda itens para mais tempo, trocar, mais coisas para verificar. E para um dia, e lembrando que a gente está falando só de um consultor, a gente tem 2 consultores, tem um facilitador, tem processo de garantia no meio, a gente tem que parar no meio do caminho para fazer processo de garantia. Então, a demanda é grande. E como é que é a distribuição da agenda em relação a Cara, isso? em relação à agenda, tem aquela questão de consultor, ter aquela revisão que gosta mais e Sim, aquela coisa. Um diagnóstico, às vezes, demanda muito tempo. Então, sim, acaba que, tipo assim, o carro fica mais de um dia na loja, dependendo da da manutenção, situação, né? né? Da situação do carro. Então, você também tem aquela questão de você tem que colocar dinheiro na concessionária. Sim, Então, uma revisão é um dinheiro mais rápido. É um sim, dinheiro mais rápido que você vai colocar. Porque o cliente tem que fazer, né? Tem que fazer para manter a garantia e também porque não há oficinas paralelas que atendem um carro elétrico, né? exatamente. Que Nem ainda todo não. mundo é treinado Tanto para que a gente atender. tem que ter a licença, né, para mexer com carro Sim, elétrico. Você, inclusive, teve no mesmo treinamento, não no mesmo treinamento, mas no mesmo local de treinamento que a mesmo gente faz em local. Campinas, que a gente tem que ser certificado pela BYD, a Sim, cada 2 anos a gente tem que tirar essa certificação novamente, senão a gente não pode mexer com os veículos, porque é alta tensão, é alta tensão. sim, Então, o risco de quem está trabalhando com isso, não para quem está no passageiro, para quem está dirigindo o motorista, é mais para quem realiza manutenção. Se não tiver o conhecimento, pode sim ocorrer um acidente. Então a equipe de carro elétrico é mais treinada. E eu ia até te perguntar, o que tem de diferente quando você vai para esse treinamento? Qual a sua visão? A primeira vez que você chegou lá em Campinas, na matriz da BYD aqui no Brasil, de treinamento, o que você esperava, o que você aprendeu e qual a sua mente depois de ter saído de lá? eu vou só voltar Volta um lá, volta lá, pouquinho. volta lá. A gente vai resumindo. Ó, Volta lá, volta lá, volta lá. já tá rendendo tempo já, viu? Ó. Vai lá. Mas em relação ao público que a gente atende, né? Tipo, tem muita revisão, Sim, né? Então, o nosso atendimento ele começa de 8 horas e basicamente ali até meia hora antes do nosso almoço. sim. Então, tem o nosso almoço alternado, né? Eu e mais um outro consultor. E a gente vai, de acordo com os horários que tem disponível, a central, que era onde eu participei lá antes, vai agendando os horários que tem disponível e às vezes até para o consultor que o cliente prefere, né? Sim, Que acontece muito isso. Você já foi consultor, você já sabe. sim, Que você vai exatamente. criando uma cartela de clientes, você vai atendendo muitas pessoas e Ele a pode pessoa, até querendo ou agendar com não, outro consultor, mas chega na hora, mas não, quero chega que o na Eric hora, não, quero com o atenda. Eric. É. E aí, tipo assim, a gente tem que entrar com todos os carros dentro dos horários, por quê? É meia hora de atendimento. Isso, Então, se um cliente atrasa, prejudica o outro que prejudica o chegou no outro que horário, chegou. né? E isso no treinamento, eu vou falar um pouco lá, e eles recomendam e ensinam a trabalhar sempre no agendamento, né? No Sempre no horário. agendamento e no horário. Porque, querendo ou não, no atendimento que você está fazendo, às vezes isso vai muito do perfil do cliente, né? Sim, Então, você vai chegar lá, o cliente ele é um pouco mais retraído, mais tímido, e ele vai se soltando aos poucos. com a conversa, Só que né? é meia hora, né? Sim, Então é meia hora de um pro outro, e nisso eu tenho que terminar a OS, tudo que eu conseguir de informação para dentro da OS e para passar para os mecânicos, sim, você, exatamente. Quanto mais investigativo, melhor o o mais atendimento investigativo, pra gente. isso num caso de um diagnóstico, ou então um diagnóstico com a revisão, Sim. ou um diagnóstico com a revisão e o que tem adicional, Seria um alinhamento, um uma alinhamento, estética, que a gente tem que isso, trabalhar esse horário de e entrega tem que também, trabalhar né? esse horário. Então, tipo assim, o que a gente pede é tempo, né? Sim, Quanto mais serviço você agenda sim, com a concessionária ou vai fazendo com o consultor, vai demandando mais tempo. exatamente. E a nossa política ali, pelo menos do nosso grupo, e é uma recomendação da BYD, né? Lá no treinamento eles recomendam isso, o carro sair lavado e acima de 80% de De bateria. bateria. Então, imagina, num carro a combustão, você não tem que completar o tanque de combustível, né? Exatamente. Ele chega na reserva e vai sair na reserva. Ou o máximo vai sair limpo ali, né? E dependendo ainda do fluxo da oficina, a gente não consegue. É uma recomendação, né? Sim, Porque às vezes o tempo da quantidade de serviço que o cliente quis agregar
não vai ser o suficiente, por exemplo, para lavar, Sim. mas para carregar dá. A gente tem que fazer uma logística, a gente tem que fazer né? uma explicação lá em cima. Sim, A gente tem que dar conta da questão do que vai colocar dentro da OS. sim. Porque, querendo ou não, é um documento, então você tem que pensar antes de colocar, não é só simplesmente pegar o que o cliente falou. Tem que ser uma filtragem, tem que ser uma escrever filtragem. bem... E também você absorver aquilo e passar para o mecânico. Sim. Porque a gente é um intermediador de informações, né? Então a gente colhe aqui, às vezes numa lapada, e entrega pro mecânico, ó, cara, é isso aqui pra fazer. E geralmente, meia hora, a gente tá fazendo milagre. Porque lembrando que tem o checklist de onde a gente trabalha é fotografado, não é no papel. A gente tem um sistema que a gente agenda e ele já aparece na agenda lá. Sim. A gente clica, já tem a placa do carro, já tem o chassi, a informação e às vezes até a observação que o cliente deixou. Para poder colocar lá no... E até dando uma dica para os clientes, viu, pessoal? Se vocês forem para a concessionária fazer manutenção e principalmente algum diagnóstico de ruído, retirem todos os itens, tá, de dentro do carro, que isso atrapalha muito o mecânico identificar, principalmente porque o carro é muito silencioso. E às vezes até a questão de itens dentro do carro, né? São uma prática da nossa concessionária, né? A gente tem um checklist, volta para a mesa, a gente já vai ver ali o que tem ali dentro do carro, né? Sim. Volta para a mesa, fala com o cliente, a gente bate um papo ali, o que ele tem ali para fazer dentro da revisão. Recomendações, né? Ou uma parte de garantia, né? Sim. A garantia às vezes até mais tranquilo, porque ele já sabe rápido, o que vai ser trocado. Sim. E ele só deixa o carro e a gente entrega depois com tudo resolvido, né? Sim. Mas ali na revisão, às vezes tem um monte de informações e aí a gente recebe o carro, faz o checklist, foto, tudo registrado no sistema. A gente pega pontos que às vezes que o cliente às vezes não percebe. Nem percebeu, né? Uma portinha, alguma coisa amassadinha. Ou um descascado na pintura, ou que já batidinha. Entra um serviço a mais, Sim. Um exemplo, que já é um tempo a mais também. Sim, é um tempo a mais. E às vezes assim, beleza, não faz comigo ou alguém, mas eu já tenho uma pessoa de confiança e dentro da loja para poder indicar, para poder fazer o serviço. Exatamente. Né? E aí, nisso, meia hora. E, tipo, a gente consegue fazer o checklist, botar tudo dentro da OS, imprimir. Sim. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem a impressão. Ainda tem impressão, porque tem que ficar uma impressão com você, tem que ficar uma impressão comigo, no carro. Com uma no carro que é pro mecânico, né? Sim. E isso, dentro da impressão do mecânico, tem um checklist. Pra ele verificar dentro da Exatamente. Revisão, os itens que é trocado, o que inclusive, qual a recomendação que tem lá para veículos híbridos? Sempre colocar um aditivo para via tanque, né? Porque é muito econômico, como é muito econômico. o combustível, né? Até porque fica muito tempo parado. Um carro a combustão toda hora entra na reserva, você consome o combustível. Exatamente. Né? Mas tem cliente que eu já atendi já que desde que comprou o carro, tá fazendo 12 mil, nunca ligou o combustão. Galera, não faça isso, porque o dia que ele ligar, você pode acender uma luz do gênio lá, viu? Sim. Que carro híbrido também acende a luz do gênio. A lâmpada do Aladim. A lâmpada do Aladim. Então, a recomendação, e é uma recomendação séria, porque querendo ou não, é um item obrigatório que tá no... Obrigatório não, item recomendado, porque não é obrigatório. Todas as revisões colocar um via tanque. Isso protege o motor. Os híbridos, né? Os híbridos. E isso aumenta a qualidade do carro. A gente ainda tem isso, tem a explicação. O cliente fala, mas por quê? Ainda dentro desses 30 minutos você tem que explicar o porquê. Isso prolonga a vida útil, né? Do combustível, do carro. E além do via tanque, que é a questão ligada literalmente ao combustível, tem a questão também do componente que faz esse combustível passar. Então não é só a questão do combustível no tanque. Tem um filtro. Mas é uma limpeza a passagem do filtro, dos bicos injetores, né? Às vezes até a circulação ali do... Nas linhas, porque querendo ou não, combustível velho vira uma gosma, né? Se chegar ali na vela, no próprio bico, você pode ter uma eficiência reduzida ali do bico, né? E coisas que na consultoria, eu também fui, como você falou, eu fui consultor, cara, dá trabalho para explicar. Dá trabalho. Lembrando que a gente passa para o cliente para ele ter querendo ou não, ele comprou um bem de alto valor e a gente quer que ele mantenha esse bem de alto valor em perfeitas condições. Porque querendo o carro, com uma revisão feita corretamente, é um carro que tem segurança para o motorista e para a família. Então, quando a gente passa, galera, a gente não está querendo só agregar valor, a gente está querendo agregar segurança ao carro, ao seu bem. E a gente tem que explicar tudo isso
eu tenho um costume que eu aprendi lá com o meu chefe lá, sempre colocar no... Qual o nome do seu chefe? É o Naldo, se ele estiver assistindo... Manda um abraço pro Naldo Um aí. abraço pra você. É nosso Viu? chefe, tá? O Naldo é nosso chefe, viu, galera? E, tipo, quando ele me ensinou, tipo assim, tudo que eu aprendi da consultoria, eu via o próprio Naldo na outra marca. Ele Sim. era o consultor e eu era auxiliar, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, o que eu via era basicamente o que o Naldo me ensinou hoje, ele como meu gerente, Sim. e eu estando na posição que ele tava há basicamente um ano atrás, né? Sim. Então, eu coloco lá o nome do mecânico que vai atender, o serviço que vai ser feito, o que tem a mais, que a gente, um alinhamento, um balanceamento, ou uma limpeza de ar-condicionado, Sim. ou qualquer Sempre outro agregando tipo melhor de qualidade serviço. pro Sim, serviço. a gente tentar juntar o pós-vendas com a estética ali, até porque a nossa concessionária oferece isso também. Então, A gente tem o 3 cliente- departamentos. Isso. Pós-vendas oficina, pós-vendas acessório, pós-vendas estética, Estética. pós-vendas Enfim, várias partes. Então a gente várias tem partes. tem que agregar um relógio ali no meio para o prazo de entrega. E aí eu sempre coloco uma hora ali pro mecânico, já lá no vidro, ó, tal hora ele tem que estar pronto. E o Vitor sabe. Mas- Como assim, Eric? 30 minutos aí pra fazer o carro? Não, Vitor, calma. Calma. É um horário pra você, pelo menos o carro tem que estar lá em cima pra mim de novo. Sim, Então, se programa aí com a galera aqui embaixo. sim. E não é só, tipo, jogar o carro lá e deixar o mecânico se virar e vai passando pros processos, né? A gente, além disso, eu pego o contato do cliente, adiciono no WhatsApp, e aí tem aquela coisa. A gente vai passando as informações. É bom que a as gente informações tem pra essa ele, né? cultura, assim, pelo menos a maioria de nossos técnicos, de passar por consultor em vídeo, né? Sim. Nada melhor do que ter a visão. Querendo ou não, a gente está trabalhando com carros tecnológicos, nada melhor que usar a tecnologia para isso. Que hoje é uma ferramenta de trabalho para a gente. Você, tanto Muito o celular importante. quanto um tablet específico só para isso. Nós mecânicos temos o nosso VDS, temos 3 aparelhos, um VDS, um computador e o nosso celular, para Sim. estar trabalhando no dia a dia. E- Se você deixou o celular em casa, pode voltar para trás, senão você não Não tem trabalha como, direito. não Não tem tem como como. trabalhar. E tem o WhatsApp também Eu literalmente trabalho o dia todo no WhatsApp, com o Sim. WhatsApp aberto, né? Então, Sim. tem que responder gente, tem que responder o carro que tá na oficina, que entrou no dia, que já tá no dia, alguns dias atrás, na oficina. Então, você tem que ter o controle. Sim. E tem que ter o controle de onde ele tá, se tá no Lava Jato, se tá Na fazendo uma estética, ou tá na oficina, ou tá em teste, Sim. ou tá no alinhamento, enfim. E todos esses carros, a maioria deles, vão tudo sair no horário que você combinou. Exatamente. E lembrando, você tem um horário também para sair da loja. Então você tem que entregar ele antes, né? É. Então é um processo, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque Sim. cada um tá no seu setor, fazendo o seu serviço, mas é uma engrenagem que faz uma concessionária girar, né? Isso. E com isso vai crescendo cada Vai vez mais. crescendo. Com isso a gente vai com maior padrão, maior qualidade, a gente vai Sim. conseguindo mais clientes, fidelizando mais pessoas. Que às vezes a gente tem muitos amigos, inclusive meu amigo Edu aqui da Full Click e tal, eu conheci fazendo um serviço que foi atendido pelo Eric e chegou até mim. Eu acho que é válido chamar ele uma vez aqui para contar a história e a Exatamente. experiência de um dono de uma Exatamente, exatamente. De um dono que foi atendido. E tipo, passou esse processo, a gente pegou o contato, né? A gente tá em contato ali com o cliente. Sim, E dependendo do que vai surgindo, vai determinando o horário que ele vai sair, né? sim, Então, normalmente a gente atende, igual eu falei, de 8 até mais ou menos ali próximo do almoço. E nisso a gente prioriza pegar os carros pela manhã. Sim. Por quê? É uma prática da nossa oficina sempre entregar o carro lavado e acima de 80%. Sim. Normalmente 100% carregado. Aos híbridos aí que demora mais um pouco. É um pouco mais É complicado. sempre um pouco mais complicado e a gente releva um pouco mais, né? Sim. Mas normalmente a gente consegue colocar até 100% Não, e isso é entregar o perfeito. carro, né? Isso é perfeito. E agora, sobre... Vamos lá, sobre Campinas. Campinas. Vamos lá, como foi essa experiência em Campinas? Agora é a parte legal, fora da concessionária. Foi uma Cheguei, semana, né? porque querendo ou não, lembrando, o CT da BioID, vamos dizer, de treinamento regional, Aham. fica dentro de um condomínio de indústrias. Sim, então tem várias marcas lá.
várias fábricas de tudo, tem fotovoltaica, tem a própria fábrica de ônibus elétricos Sim. da BYD lá dentro do treinamento. Conta essa história aí do ônibus lá do Mano, treinamento. Primeira coisa, ó, isso daí cara, foi brasileiro, quando encontram, e o chinês ainda fica se perguntando. Vai lá, Eric, conta aí. cara, Campinas foi o seguinte, né? Foi eu e mais o nosso. Foi eu e mais o nosso gerente de peças lá, que inclusive ele vai vir aqui ainda também. Um abraço pro O Yuri Yuri. aí. Ele foi um dia, eu fui um dia antes, né? Então Aham. peguei no domingo do Dia das Mães. Olha o que fizeram, né? No Dia Não, das a Mães. primeira vez que eu fui pro treinamento foi no Dia das Mães. Pois é. também. Deixei lá minha mãe, fui pro aeroporto. Aí cheguei lá em Campinas, mano, mó frio. E aí, tipo, o pessoal já tipo assim, tem o nosso meio de transporte, que é o aplicativo, pra até o hotel que o pessoal da BioEd consegue ir lá, né? Todo mundo do treinamento fica lá nesse mesmo hotel. Sim, que é próximo, né? Sim, é próximo. Próxima Acho rodovia que que é é, próximo. É bem próximo mesmo ali. é tipo atrás da. Acho que tem 3 quilômetros direito. E aí o pessoal já tava informando no nosso grupo lá do treinamento, tava informando sobre os horários e tudo mais. Sim. E aí, como tinha muita gente, porque como era o setor de peças tendo treinamento e a parte de consultoria, então era muita gente. Sim. Aí teve uma certa Do Brasil pessoa... todo. É, do Brasil todo. Não tava o Brasil todo, Mas, não, mas vários tinha estados, vários estados. vários estados. E aí, uma pessoa levantou a seguinte questão. Já que a gente tá indo pra Campinas, por que não pegar um ônibus da BYD pra gente já testar, andar O e, ônibus e eletrificado. buscar a gente lá, né? Não foi no primeiro dia, né? Sim. Mas lá no segundo dia já precisou do ônibus, porque todo mundo das peças chegou e tudo Sim. mais. Então o treinamento deu uma inchada. Aham. Mesmo a galera usando os carros de 7 lugares, não tava Não dava os suportando. tãos, Tinha né? que chamar mais carro pra poder buscar. E aí, não, vamos pegar o ônibus lá, né? Aí, beleza. Fomos lá pro ônibus e tal. Já achou legal e tal. Já o chega toque- legal. Já o chega toque é legal. No hotel já chega um ônibus elétrico na frente do hotel pra buscar a Mano, galera. porque quando você anda num ônibus a combustão, até ele pegar a velocidade, você já leu 3 livros. Tô zoando. Mas é tipo, é muito tempo. E Sim. o ônibus é esquisito, cara. É esquisito demais, porque você pisou, você já te grudou no Instantâneo, banco, né? né? Eletricidade instantânea. Eletricidade. E aí, mano, aquele pensamento intrusivo aqui, né? O ônibus Aquele começou a famoso andar. assim, eu faço ou não faço? E se eu fizer? E se eu não fizer? Ó, se eu quisesse, eu queria. Fui lá, na hora que o cara colocou na rodovia, mano. Aí eu, mano, o que acontece se eu apertar o sinal De pare. de pare aqui? Simplesmente o cara lá no retrovisor. Uai. Próxima parada dessa. Mano, eu apertei. Se acatou a ideia, aí era uma outra coisa. Afinal, era um Se ele ônibus de mandasse eu teste, descer né? do ônibus, eu ia descer. Já afinal era um ônibus Só não de sei teste. se eu ia entrar de volta, mas eu Era ia um ônibus descer. de teste, né? Você Era tava de teste. testando se ia Tá funcionar testando o botão. tudo. Só não peguei na parte lá onde o motorista, onde o motorista fica. Mas é interessante, né? É Agora, bastante. em relação à fábrica, vamos deixar a questão do ônibus agora. Bom, deixa o ônibus de lado. Brasileiro. Cara, é muito interessante, né? Porque quando eu cheguei lá, tipo, eu tava meio ansioso porque basicamente era tudo novo. Já tinha atendido tudo quanto é tipo de cliente, Sim. tipo de pessoas, carros também, já na consultoria, mas nunca tive um treinamento relacionado à A consultoria mesmo. famosa imersão na marca, né? Isso. Imersão na marca. E lá no treinamento mesmo, ele vai falar sobre a história da marca, a história da BYD, a história que é onde a gente trabalha, literalmente. A história de onde tudo Começou, né? onde tudo começou na parte de carros. Pra quem não conhece, a BYD, ela Começou com bateria, né? tipo, começou de bateria e atende muitas e muitas outras Tecnologia, né? Indústria de tecnologia mundial, Sim. vamos ser bem abrangente, no mundial, no geral, a BYD manda. Tem muitas marcas aí que tem muita tecnologia da BYD que ninguém sabe. E eles criam as próprias peças, né? Isso. E Por isso que é a mandam pra- vantagem dos carros, valores, né? Sim. Porque ela produz O tudo. valor é muito mais. Ela não tem mais em outras conta, né? empresas pra montar pra ela. Sim, até então, né? Até não sei então. se vai ter. E eu acho que vai permanecer assim. Também acho.
E, tipo, era uma curiosidade saber como é o processo e como eles têm essa visão do processo. Porque, às vezes, dependendo, né? Às vezes, o que uma pessoa idealiza, um chefe dele idealiza ali fazer na empresa dele, Uhum. ele precisaria ter pelo menos o O contato ali para norte, né? saber como que funciona na prática, né? Uhum. E eu queria saber o que que eles precisavam, pensavam, né, ali para Até poder chegar lá onde vocês chegar estão. na qualidade, tanto no atendimento, na rapidez do No serviço, processo, no no estudo processo, do... garantia, tudo dentro da marca, né? E foi muito bom, velho. Foi muito bom. Me surpreendeu porque eu achei que eu ia ver tudo que eu já tinha visto, Não. mas ver o que a gente já vê literalmente no dia a dia, mas Fora as coisas que estão escondidas lá atrás, né? No sim, velho. estacionamento lá, né? Tem muita coisa Cara, escondida lá. tem muita coisa legal, né? Só que a gente entrou na fábrica, desliga o celular, É, ou pelo menos não guarda, usa, não pode não pode. usar, né? Tem Até muita porque coisa tem aí. muita coisa que não foi revelada Segredo ainda. industrial, né? Lançamento e tudo mais. Lançamento, uns carros legais no A subsolo. vantagem Então de trabalhar na parte técnica, às vezes, é é isso, né? isso. Que a gente consegue ver as coisas primeiro que todo mundo. Consegue ver. Tem uns carros legais aí, mas É, não pode falar. E não pode filmar, né? sim. E aí, pô, eles pegaram basicamente da parte desde o atendimento, a como os carros funcionam, como é o processo ali de garantia, Sim. é, bateria, até os carros também, a combustão, como funciona. Porque, querendo ou não, a BYD para lançar no mercado teve que lançar um carro 100% a combustão. Sim, Você viu o famoso F0, que é um vi, pequenininho, vi, 400 mil quilômetros rodado? vi. Aquele carrinho é guerreiro, viu? Cara, e tem uns carros, até uns carros que nunca vi da marca também lá no. Né, tipo assim, não tá rodando hoje, por algum motivo tá parado lá, mas eram carros que foram criados ou Para usados entrar no em outro mercado, né? país para poder entrar no mercado, só que eles vão adaptando de acordo com o que vai atender no Brasil, né? Sim, E aí foi aprender de tudo um pouco, né? sim. Aí na parte do atendimento pontos que foram sendo regulados ali no meu dia a dia, né? A gente vai ajustando. Parte também de como a gente poder receber esse carro Sim. e passar para o técnico, né? Para vocês lá na parte de resolver o problema mesmo. E também conseguir absorver o maior conhecimento para a gente poder resolver isso sem ter que precisar de um Que técnico. às vezes é só um botão que tá desligado. Às Que é vezes é muita só uma tecnologia. configuração na tela, É. às vezes por falta do conhecimento mesmo. Às vezes a gente passar uma maneira um pouco mais fácil, ou que não, às vezes por tempo, ou por até o conhecimento mesmo, ou até a pessoa absorver na hora da entrega. Que é muito A gente rápido, ela tá tão emocionada, né? Sim. Que não consegue pegar não tanta consegue coisa. pegar tanta coisa ou aprender tanto assim sobre o carro, aí acaba a gente tem que resolver o máximo, pelo menos eu penso assim, a gente tem que resolver o máximo para não terceirizar o problema para outras pessoas, né? Exatamente. Ou alguma dúvida ali do cliente Sim. para poder a gente não Aí ele sair não é poder satisfeito. sair rápido, mas é poder a gente não ter que passar por todos os processos para resolver uma coisa mínima, né? E lembrando que a gente está lá para satisfação do cliente. O cliente Sim. é uma cultura, gente. Não tem pra onde correr. O cliente que vai para oficina é muito raro ele feliz. Não tem pra onde fazer. O atendimento para quem trabalha na oficina no pós-vendas é muito mais. Tem que ser muito mais calmo, muito mais tranquilo do que o pessoal de vendas, vamos falar assim, porque vendas do rapaz aí que tá vendas, das câmeras. Vendas, o cliente tá realizando o sonho. Pós-vendas, ele tá gastando um pouquinho do sonho dele lá. Sim. Então, e basicamente é isso. E eles falam sobre o temperamento da pessoa também, né? A questão de como você fala com a pessoa. Sempre tem que ter uma postura, tem que ter um conhecimento também. Sim. E tem que ter a calma. A calma é o principal para pós-vendas, né? É o principal. Sim. A calma de você ter que ouvir, ter que... Só o intruso aí. Vou só dar uma roubada aqui agora da cena, já que me citaram. Tô pro próximo episódio.
Vendas é a realização do sonho, pós-vendas é a manutenção Do sonho. Do Pronto. sonho, tá? Só tinha que falar essa Perfeito, frase. perfeito. Ótimo, valeu, Luiz, hein? Pronto. Acabou. Acabou. E lembrando o seguinte, galera, a gente tá chegando mais ou menos no final. Eric, fale uma frase ou fale um conselho para quem quer trabalhar nessa parte de pós-vendas, quer entrar nesse ponto. Qual o seu conselho para essa pessoa? Cara, normalmente, eu vou contar uma experiência minha mesmo. Sim, Normalmente, se você vai num pós-vendas aí, normalmente não tem uma pessoa mais nova. Tipo, quem não sabe, eu tenho 24 anos. É 24. raro você Sim. ver alguém de uma consultoria nessa idade Sim. e atuando, às vezes até. Assim, gente chega pessoas de vários tipos, né? Com conhecimento a mais sobre Sim. o carro, a mais que você, a mais que o mecânico, mas você tem que atender do mesmo jeito, da mesma forma também da pessoa que às vezes não tem conhecimento nenhum. Sim. E a questão da idade leva em consideração na parte de contratar, de ir atrás ali dessa área. Principalmente nessa área que a gente, querendo ou não, a gente está numa área muito tecnológica. Então a Sim. gente precisa de profissionais que estejam muito voltados para a tecnologia. Tecnologia. E eu vejo um diferencial no nosso dia a dia. Quanto você ou outras pessoas, a gente não foca somente em informações que é passado pela montadora. A gente está todo dia buscando informações. Todo dia antes de vir trabalhar, eu leio uma notícia sobre carros. Inclusive, Sim. por exemplo, notícias, algumas pessoas sabem. A China acabou de liberar 10G. Internet 10G. Eu vi sobre isso lá no... Entendeu? E isso dá um diferencial no nosso Sim. trabalho, isso nos faz destacar. Não é à toa, galera, que eu indico o nosso amigo, todos os nossos consultores no geral, viu, galera? Mas o Eric é o cara, pode procurar o Eric, assim como o Eric tem a agenda dele, o Vitor também tem uma agenda de clientes dele, de carteira. Pode nos procurar, vocês vão ter procurar lá. excelentes profissionais, nosso gerente Naldo, o Pedro, nosso consultor, o Arthur, nosso facilitador, nosso gerente de peças também, o Yuri. Então, a nossa gama de... Eu considero hoje a melhor equipe pelo dia a dia, que a gente também faz assessorias para outras concessionárias do país, a melhor equipe do Brasil. Tanto que a gente foi certificado, só tem 2 certificadas no Brasil inteiro da BYD com nota máxima. E a Sim, gente... que é da auditoria, né? Exatamente, a gente é uma delas e tem coisas que a gente implementou que estão sendo espelhadas como padrão agora para outras concessionárias. Então a gente tem que ter Sim. orgulho disso, que a gente já Com certeza, a gente trabalhou com muito para certeza. chegar nisso. E muito, viu? Então- E sobre a questão de ingressar nesse meio, cara, é ter curiosidade. Ter curiosidade, porque, assim, se você não tem um pouco de conhecimento no carro, Sim, tem que buscar, tanto para vendas, quando você vai vender o carro, também você tem que conhecer do produto que você está vendendo. É a mesma coisa para o carros da marca que você está atendendo. sim, E quanto mais carro você souber, você abranger ali no seu leque, é melhor ainda, né? Então, a primeira coisa é buscar conhecimento, né? Conhecimento tanto da marca quanto de outros carros. É ter força de vontade, porque não é fácil. não é fácil. Você vai ficar em pé... Às vezes você tem uma mesa, você tem uma cadeira pra você sentar ali, mas muitas das vezes você vai ficar 30 minutos somando tudo na sua mesa, porque você está resolvendo muita coisa fora e você tem que dar conta de todos os carros que entrou para você conseguir entregar eles. E também você tem que ter organização, mano. Organização é a principal. Quem vai lá na minha mesa vê, tem pasta para uma coisa, tem pasta para tal tipo de atendimento, peça que tá chegando, porque querendo ou não, a gente também lidar com peça diretamente, porque a gente tem que atender a garantia e essa peça às vezes não tem na concessionária, você tem que pedir ela e tem que atender, sim. né? Então você tem que ter um controle, você tem que ter tanto... Eu gosto da folha ali porque às vezes o que você, ou que o mecânico escreve, ou que você Sim. escreve, vai estar salvo ali. Sim. Mas a gente também tem uma planilha que a gente controla as datas e tudo mais para poder ir Exatamente. atendendo essa galera e, tipo, ser aberto para poder aprender mais. Escutar, porque todo mundo entende mais. Igual falou, muitos clientes às vezes sabem mais do que a gente. Eu mesmo, eu sempre, o Vitor sabe, eu tenho um pé atrás com carro eletrificado, mas por conta da formação que eu tive, né? Sim. Sempre carro a combustão, Cultura.
O carro que eu tenho literalmente é uma lasanha. Então, e o meio que eu tô sempre tem carros a combustão. Então, é tudo novo. Sim. Mas ter a força de vontade de querer aprender, querer buscar mais sobre a marca, sobre o que tá acontecendo Sim. no Brasil é muito importante. É o melhor. Já que você falou de carro, pra gente fechar. Sonho de carro eletrificado, ou híbrido ou elétrico. Qual o seu sonho? Aí eu vou Pode ir lá em cima. lá pra cima. Já que é pra ter um carro elétrico, vamos ter um Sim. lá em cima. Um Porsche. Pra mim, se for um 100% da combustão, ainda é melhor. Mas se fosse um elétrico, um híbrido, né? Hum. Aí vamos lá pra uma 911, Pronto. uma que já atende um híbrido ali, já eu estaria Perfeito. satisfeito. Oh, demais. Eu achei que tu ia perguntar sobre meu carro. Não, seu carro. Não, galera, você quer descobrir sobre o carro dele, pergunta pra ele lá no atendimento, tá? Ele vai contar as histórias do carro dele. Prefiro não, me manifestar. Não tenho muitas histórias. Prefiro não me Mas manifestar. o Vitor fica mandando no direct lá vários. Eu só vou vários dar vídeos. uma dica. Água e o carro não combinam. Gera fogo. Meu amigo, quero te agradecer por estar aqui. Valeu demais. Meu parceiro do dia a dia, me salva demais, a gente conversa muito bem. Tu igual- que me salva, filho. A gente se salva, a gente se salva. Agradecer demais você estar aqui fazendo parte do nosso podcast voltado para eletrificação, Muito obrigado. que é uma realização que a gente está tendo nos estúdios da Full Click. Nosso amigo, parceiro Eduardo, que é o dono do estúdio, dono dos estúdios, né? Que são mais de um E estúdio, ele, galera. véi, ele me pegou, assim, no momento. Eu falei, cara, eu vou te atender. E depois desse atendimento, o cara não largou do nosso tema mais, né? Porque aí surgiu isso aqui. Exatamente. Meu amigo, obrigado. Prazer Nada, estar com você. Tamo junto. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta pro trabalho, viu? Galera, finalizando aqui a nossa entrevista, Valeu. nosso episódio assim incrível, incrível. Aconselho a vocês nos procurar a parte de conhecimento técnico, a gente está à disposição de vocês. Ó, você que quer fazer parte, quer ter a sua logo, quer ter o seu anúncio aqui no nosso mundo eletrificado, que está em expansão diária, nos sigam, entrem em contato com a gente já tem as tabelas, valores e nos comunique. A gente vai ter uma reunião, vai ter tudo 100%. Nos siga, compartilha, se inscreva no YouTube e também no Instagram. Até o próximo episódio, a gente vai estar com um cara que acabou de voltar da China, hein? Muita história. Valeu, galera. Valeu, tamo junto.